Nove horas, 14 minutos, 9h14, programa Realidade pela Rádio América, num oferecimento de Tumeleiro, IMEC Supermercados e Unimed Vale do Caí. Estamos recebendo aqui o seu Heitor Meurer, é isso? Moirer se pronuncia, Heitor Moirer, né? Certinho. Moirer tem bastante aqui na região do Vale do Caí também. Salvador do Sul. Exatamente. E são parentes. Certo. Seu Heitor, então, que a gente vai falar sobre a Genealogia RS, tem lançamento de livro, jornalista, radialista e assessor de comunicação da Genealogia RS. Bom dia, então. Bom dia, Guilherme, bom dia aos ouvintes da Rádio América. Me sinto muito à vontade, faz muito tempo comecei com Rádio AM em Novo Hamburgo, garotão, 18 anos. Ah, é? Depois, ainda em Novo Hamburgo, tive a programação em Rádio AM também, e assim a gente vai caminhando, lá se vai uma longa jornada, e foi um prazer quando nós conversamos sobre a possibilidade de hoje de manhã estar aqui. Agradeço que abre os microfones e a casa e os seus ouvintes para falarmos de dois momentos, o Genealogia RS, uma instituição muito bonita, muito próxima das pessoas e sua história, que vai completar 10 anos agora no mês de maio, e num segundo momento queremos falar, como você já disse, de um novo lançamento, porque o Genealogia RS também está e tem como princípio a produção de livros voltados a histórias genealógicas. Que legal esse livro, A Lenda do Veleiro Cecília. Estou curioso para ler. Tá bom, já recebeu o seu exemplar, então vai matando a curiosidade. Bacana, aos poucos, já. O que é o Genealogia RS? Então, o senhor falou, imagino que seja um estudo aí para ver as descendências, as origens das famílias, mais ou menos isso? Depois nós vamos por telefone ter a oportunidade de conversar com o diretor do Genealogia RS, o seu Nélio Jair Schmidt, mas eu conheço o Genealogia de algum tempo, quando na Lomba Grande, eu moro nesse local, em Novo Hamburgo, foi feita a digitalização dos livros de registro da comunidade evangélica de Lomba Grande. Eu estava na época ali em função. E também todo o levantamento fotográfico e de informação do cemitério, que é bastante antigo. Nós temos registros lá de 1839 e provavelmente antes já havia também, pela proximidade da Lomba Grande, que é a área rural de Novo Hamburgo, mas que está muito próxima para onde vieram todos os imigrantes das diferentes levas que chegavam no bairro da Feitoria, na linha de frente, digamos assim, da Casa do Linho Cânhamo, como era chamado, para ali então poderem ser recolocados nos devidos lugares. E o Genealogia RS tem a finalidade de ajudar as pessoas. Por isso eu falo muito mais como usuário aqui, porque nós mesmos, minha esposa e eu, mas ela muito mais do que eu, está trabalhando em levantamento de dados da minha família, dos Moirer, no caso, que já foi feita com o auxílio do Genealogia RS, mas agora estamos na família da minha mãe, que são os Henkel. Ela tem trabalhado junto com alguém que está ajudando a passar informações a partir de outras fontes também da família dela na Itália. Então, o Genealogia quer ser uma ajuda. E se você quer nos acompanhar enquanto a entrevista está acontecendo aqui, está em casa e tem condições de abrir o seu celular, clica lá, Genealogia RS, logo você vai achar
o nosso site, mas se quiser completar, genealogiars.com.br, você vai ver ali no site informações importantes. Mas Guilherme, é bem isso que você disse. Já abri o site de Sim, cara, isso, que bom, está com ele aberto ali, beleza. E daí tem todas as informações aqui, quem é a história, as notícias, né? Tem bastante material, um acervo bem repleto aí, né? E se a gente olha logo na parte superior, temos a nossa história e o quem somos, mas depois já aparece um pouco do trabalho. Você vê ali que aparecem CDs, livros, e nós estamos preparando muitas surpresas ainda para começarmos a partir do dia 14 de maio, o aniversário. Inclusive, na questão livros, eu trouxe para você um presente do Genealogia RS, que nos foi enviado aqui, por isso uma saudação especial do nosso diretor Nélio Jair Schmidt, que são Famílias de Origem Alemã no Rio Grande do Sul. Esses 3 volumes, esse calhamaço que você está vendo aqui, tem muita coisa boa. E o Genealogia não tem a finalidade apenas de trazer datas e números, ele lida com as vidas das pessoas. Então, você vê um volume com fotos que as famílias coletam, o Nélio vai nos explicar isso depois, como funciona o sistema, mas aqui nós temos nesses 3 volumes, vamos arredondar, mais de 1000 páginas, com certeza, onde está a relação das famílias que vieram nas determinadas épocas, em determinado navio, da Alemanha para cá, e essas histórias estão registradas, então, na obra Famílias de Origem Alemã no Rio Grande do Sul, e temos 3 volumes que vão ficar aqui contigo para continuar estudando genealogia com a gente, Guilherme. Legal. Porque, e é uma ligação muito forte aqui, não só, claro, com o Vale dos Sinos, mas o Vale do Caí também, que é a base. Exatamente. É a origem alemã, né? Sim. Com certeza. O Heitor, por exemplo, é Moira. Nós tivemos muito tempo aqui o nosso colega João Carlos Moira, que é de Salvador do Sul. Exato. Eu tenho um colega que é filho dele, o Creu Moira, né, tudo da família Moira. Mas todos nós, de alguma forma, tem alguma ligação. Eu, por exemplo, por parte de mãe, sou Chauri, de Brochia, né, de lá de Paverama, Brochia, por parte... Então tem toda essa ligação aqui com a origem alemã no Vale do Caí, bem como no Vale dos Sinos. Inclusive o nosso segundo entrevistado, se tudo der certo com as nossas ligações telefônicas, é Décio Schauren. Eu não sei se é esse o sobrenome da sua família. Não, eu sou Chauri, ele Chauri. É Schauren. Ele vai poder inclusive explicar se não tem raiz junto aí. Só muda o finalzinho. Agora o Chauri tem bastante na região de Novo Hamburgo aí também, tinha um deputado, né? Sim. Então tem... Sim. Realmente, mas é bem parecido, só muda as 2 letras finais aqui, né? Então é interessante essa questão. O pessoal que quiser pesquisar sobre família no Genealogia RS, então tem um material aí, tem o site para pesquisa também. E o interessante, Guilherme e ouvintes da América, é de fato o Genealogia tem se mostrado um mapa que você consulta para poder ser ajudado, inclusive para começar do zero. Porque genealogia parece ser uma coisa complicada, ela tem lá as suas complicações e dificuldades, né? Mas a gente sabe que se você é bem ajudado, auxiliado por quem conhece, é isso que o Genealogia RS faz, vai ser muito mais fácil. E foi assim que nós começamos o levantamento da nossa árvore genealógica. Como eu disse, tanto da parte paterna quanto da parte materna, é a mesma coisa com a minha esposa. Então, sobre isso, com certeza, o nosso diretor, Nélio Jair Schmidt, vai nos conversar agora. Guilherme, eu acho que ele já é todo teu, está na linha, então, nosso diretor, então. Vamos lá. Vamos conversar aí com o diretor da Genealogia RS, o Nélio Jair Schmidt. Seu Nélio, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tô meio ruim da garganta, mas não é nada grave, viu? Tá tudo... isso faz parte, ainda mais com esse nosso clima aqui, né? Bem típico. Foi água gelada ontem. Gelada ontem. Isso aí faz parte também. Mas a gente estava conversando aqui com o Heitor, então, sobre o Genealogia RS, e gostaríamos que o senhor explicasse como é que é esse trabalho, né? Feito aí, e tão interessante. A gente tem feito pesquisas, tem editado livros, tem digitalizado os livros evangélicos, levantamentos em cemitério, em tudo nessa região aí de Montenegro. A gente teve uma atuação bem grande, junto à comunidade evangélica, junto às comunidades ali de Maratá,
são Maratá e Brochir. Sim, são municípios, inclusive municípios vizinhos, que inclusive já foram Brochir do Maratá, né? Já foram, são ex-distritos de Montenegro. Isso mesmo, isso mesmo. Toda essa nossa região aqui do interior de Montenegro é toda colonizada por alemães, né? Todo o Vale do Caí, assim como o Vale dos Sinos, mas o Vale do Caí tem toda essa ligação aqui dos nossos colonos, como a gente chama, dos imigrantes alemães. Sim. Eles chegaram inicialmente aí mais para o Vale dos Sinos e quando se deu já a segunda geração, precisavam de mais terras, aí já foram para a encosta da serra aí, e daí depois já a terceira geração já seguiu lá para Teutônia, para aqueles lá do centro do estado, né? Então essa região aí, ela foi teve muitos imigrantes aí no passado, muita gente, né? Eu diria até que teve, sei lá, acho que 100 vezes mais pessoas do que tem hoje, entende? Ou mais até. E é interessante, né, porque os alemães ficaram nessa parte aqui de baixo, no Vale e do Caí, dos Sinos, e os italianos subiram a serra, né? A imigração italiana, ela se deu um pouco depois da imigração alemã. Também vieram bem mais, né? Alemães vieram cerca de 300 mil, um pouquinho menos para o Rio Grande do Sul, que teve para Santa Catarina também. E italianos vieram cerca de 1 milhão, né? Mas eles começaram a chegar lá por 1870, 1880 em diante. E como eram oriundos de locais de serra e pedras e coisas, eles subiram a serra aí, que eram as terras que na época também estavam sobrando, né? Porque o restante aí já tinha sido tudo distribuído para os alemães, né? Interessante. Então vieram aí, né, na questão, por que esses alemães vieram aqui para essa região do Vale dos Sinos, Vale do Caí? Que época o senhor falou aí, mas por que vieram justamente para essa nossa região? Eu lembro, a Montenegro, por exemplo, que vai completar agora 148 anos, no começo tinha todo o Vale do Caí aqui na questão da navegação, né, e ia até São Sebastião do Caí, até onde tem ainda os armazéns antigos ali em São Sebastião do Caí. E depois, né, de um período, quando foi construída a rodovia, por exemplo, a RS 122, teve uma estagnação no desenvolvimento. Por exemplo, Caxias do Sul foi distrito de São Sebastião do Caí. Hoje o Caí tem 25 mil habitantes, Caxias tem mais de 400 mil, né? Exatamente. Mas houve esse desenvolvimento. Então, né, essa ligação do Vale do Caí aí, que veio, né, a partir da navegação do porto aqui. Então tem toda só um pouquinho. Tem toda essa história ligada, né? O Heitor... Deixa eu baixar um pouquinho, o volume está dando retorno aqui. Ah, sim. A chegada dos colonos eram em São Leopoldo. A partir de 1824 começaram as primeiras levas. Eles chegavam da Europa até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vinham em outra embarcação para até Porto de Rio Grande, e lá pegavam uma outra embarcação de novo e chegavam em Porto Alegre. Aí lá em Porto Alegre ou vinham de carroça até São Leopoldo para fazer a distribuição das terras, ou em lanchões, que na época o Rio dos Sinos era mais navegável do que hoje, entende? O Rio Caí, ele era navegável bem acima de São Sebastião do Caí. Sim. Então ele foi, na época não tinha estradas, entende? Ele foi um caminho natural das pessoas se deslocar, entende? Subir para essa região, que é hoje, que se conhece como o Vale do Caí, entende? Que sobe, vai lá para cima, entende? Tinha mais navegação naquela época. Inclusive nós tínhamos uma reclusa que funcionava aqui em Pareci Velho, né, em Capela de Santana, divisa com Montenegro, e permitia essa navegação. Hoje não tem mais, hoje além de Montenegro não tem navegação. Só tem um resto ali, eu acho. Até se tentou, alguns anos atrás, me lembro que eu acho que era a Esperança, que era uma draga que tentou fazer um desassoreamento, e ela acabou encalhando aqui no Paquete, aqui em Capela de Santana, e teve dificuldade de chegar no Caí, depois para sair foi uma briga. Porque realmente não tem mais, né, em função do assoreamento, não tem mais navegação. Infelizmente,
no Brasil como um todo, o transporte alternativo, que seria trem ou de barco, né? Navegável, navegação fluvial aí, entende? Não tem progredido como poderia, como deveria ter progredido. Com certeza, com mais segurança e ia desafogar as rodovias. Desafogava as estradas. Aí, quem gosta de escrever e falar sobre isso é o nosso diretor do Jornal Fato Novo, Renato Klein, que escreve bastante sobre essa sim, eu conheço o seu Renato. E o Renato um abraço para ele. Tem o blog Histórias do Vale do Caí, fala bastante aí também na questão dos alemães e da navegação. É um vale que nós pesquisadores, um blog que nós pesquisadores consultamos muito, porque ele se atenta com os fatos verídicos e as fontes primárias, entende? Com fidelidade nas informações. Entende? É diretor do Jornal Fato Novo, do qual foi com o Renato que eu comecei no jornal há 36 anos atrás. Eu comecei no Fato Novo, hoje sou editor, né? Justamente substituindo o Renato aí. Mas 36 anos atrás a gente começou, e depois começou no jornalismo e também com a formação na Unicinos e tudo mais. Mas ele gosta muito de escrever as histórias do Vale do Caí. Sim. Muito bem, mais alguma informação aí? Como é que o pessoal faz? Seria interessante a gente mencionar esses livros da série Isso. de famílias de origem alemã. Estão aparecendo aí, pode mostrar na câmera ali, Ô, Heitor, aquela ali é a câmera que nós temos, o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, está vendo aí a história. Nós editamos até hoje 3 livros aqui para o Rio Grande do Sul, um para Santa Catarina, estamos editando o volume 4, tá? E para ano que vem, então, a gente vai ter mais essa série. Legal. Esse é um livro muito fácil das pessoas participarem com as suas famílias, porque ele é de concepção cooperativada. O investimento é baixíssimo, e então, como são impressos vários livros, 3.000, 4.000 exemplares, e o exemplar se torna barato. Aí as pessoas podem comprar, dar para os seus parentes, podem até vender e ganhar uns pila, entende? Que bacana. E esse projeto, ele deu muito certo, entende? Atualmente nós estamos capenga de dar fechamento no volume 4, que tem 50 famílias, porque a maioria do pessoal depende de acesso aos arquivos históricos, aos arquivos das igrejas, Cúria Metropolitana, dioceses, etc., bibliotecas, né? Porque está tudo fechado, né? Está tudo fechado. Então o pessoal não consegue completar o requisito mínimo para poder publicar, né? É uma pena, mas a gente quer manter uma certa qualidade, um certo padrão que a gente tem desde lá do primeiro volume, entende? Muito bem. Então, em Montenegro, inclusive, além de outros livros de famílias que a gente fez aí, tem família Besen, que é dessa região, família Stockmans, que é aí de São Vendelino, entende? Sim. Então a gente tem feito algumas coisas aí. Muito bem. Inclusive nós temos aqui em Montenegro, lembrar agora do trabalho do Eduardo Kauer, que é o memorial ao imigrante alemão. Sim. Conheço. Que é um historiador também, que faz um trabalho muito interessante aqui. Ele participou no volume 1. O volume 1 tem participação dele ali. Que bacana. Que legal mesmo. É um colega nosso aí, a gente já teve algumas atividades em conjunto com ele, né? Já participou várias vezes aqui da programação também. Então, bacana. Tá bom, então, o seu Nélio Jair Schmidt, que é o diretor do Genealogia RS. Isso. E a gente vai continuar aqui conversando também com o Heitor, trazendo mais informações e falar do livro também, da Lenda do Veleiro Cecília. Esse livro dá para falar um bocado. Tá bom. Tá bom, obrigado, seu Nélio. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Um abraço. Peço desculpa não por ter ido aí, tá? E mais... Melhora na garganta. Oportunamente. Melhora na garganta. Oportunamente, gente. Isso.
Tá bom, então. Um abraço, bom trabalho. Um abraço, tchau. São 9h34, nós vamos fazer um intervalo comercial, depois vamos tentar o contato, então. Quem é que fala na sequência aí, Heitor? Quem deve falar é o... Nosso historiador e pesquisador Décio Schauren, que é coautor da parte brasileira, exatamente, do livro. Coautor porque tem o escritor alemão Temos também? um escritor alemão. Esse vai ser o começo da nossa conversa, então. Legal, 9h34, vamos lá. Livro feito a 4 mãos. Na Rádio América, o Vale do Caí, ligado no programa Realidade. A notícia como ela é. Nove horas 39 minutos, 9h39, programa Realidade pela Rádio América, no oferecimento de Tumeleiro, IMEC, Supermercados e Unimed Vale do Caí. Bom, a gente continua aqui com o Heitor Morer e já falamos com o Nélio Jair Schmidt, do Genealogia RS, agora com o Décio Aloísio Schauren, que é o historiador e o coautor do livro A Lenda do Veleiro Cecília. Seu Décio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, e um bom dia aos ouvintes da Rádio América. Isso, pode dar um bom dia ao Heitor, que está aqui no estúdio também. Bom dia, Heitor. A gente já se cumprimentou pelo WhatsApp quando eu cheguei. Tecnologia. Mas obrigado, bom dia. Muito bem, eu estou olhando o livro aqui, muito bonito, A Lenda do Veleiro Cecília, que material bacana, hein? O que pode se falar sobre esse livro, seu Décio? Bom, esse livro, ele de uma certa forma reescreve um dos capítulos importantes da imigração alemã. Como é que você chegou a este livro? Esse grupo do qual trata o livro foram inicialmente 514 imigrantes alemães desta região, exatamente da Renânia-Palatinado, do Sarre, de onde veio a maioria dos alemães da antiga colônia alemã de São Leopoldo. Esse grupo, ele saiu em 1827 e acabou chegando só em maio de 1829. Então foram, na verdade, quase 2 anos que eles estiveram a caminho. O que aconteceu? O grupo foi para a Holanda para embarcar no porto de Amsterdã. Só que na chegada na Holanda, eles já foram divididos pelos holandeses porque havia um grupo que não tinha passaporte. Esse pessoal, eles contrataram um capitão de um navio, que na verdade não tinha um navio, ele comprou um navio antigo, um navio de carga, e adaptou para um navio de passageiros. Esse navio, ele tinha capacidade para 140 passageiros. O que aconteceu? Como tinha 514 pessoas para embarcar, as autoridades holandesas impediram que ele embarcasse todo mundo. Então, no fim, ele acabou embarcando 340 pessoas e outras 169 ficaram para trás, que vieram com um outro navio e acabaram depois em São Paulo. Bom, era uma tragédia anunciada, né? Então, uma semana depois da partida, eu coloco isso agora para situar o ouvinte, para saber o que aconteceu. Então, uma semana depois da partida, no Canal da Mancha, o navio foi apanhado por um furacão. Até para situar, o Canal da Mancha... Entre a Inglaterra, França e Holanda. Certo. Ali já... Então, já na entrada do Atlântico. E imagina só, né, a estrutura de um navio desses, né, sofreu um furacão aí, e aí como é que foi essa... Como ele teve que adaptar esse navio, que era um navio de carga, ele cortou buracos no convés, e por esses buracos, as ondas gigantescas provocadas pelo furacão invadiram o navio, encheu de água. Nossa. E o vento arrancou fora os 3 mastros do navio, de maneira que ele ficou sem poder manobrar e estava afundando. E milagrosamente foi salvo por um navio postal inglês, que o rebocou para um porto no sul da Inglaterra. Lá, esses 340 passageiros
chegaram encharcados até os ossos num frio de 2 graus negativos. Lá na Inglaterra, então, morreram 30 pessoas, a maioria crianças, principalmente de hipotermia, né? E inclusive de ingestão de alimentos estragados. Eles sobreviveram ao furacão, mas não resistiram ao frio e o problema da alimentação. Isso. E se diz, inclusive, se não tivesse acontecido o furacão, eles estivessem no meio do Atlântico, eles teriam ficado sem comida. E teriam morrido todos, talvez. Uhum. Então, depois de quase um ano na Inglaterra, a Inglaterra negociou com o governo brasileiro e conseguiu um navio para trazê-los ao Rio de Janeiro. Então, esse pessoal é que veio para o sul, aqui para São Leopoldo, e foram os fundadores de Dois Irmãos, de São José do Hortêncio, de Ivoti, de Lomba Grande. Então, eles se estabeleceram nessa região. O que aconteceu? Como eles, na tragédia, perderam todos os seus documentos e perderam os seus cofres, perderam tudo, o que acabou? Eles chegaram aqui e não se preservou a história desse grupo. Então, a história ela foi relatada de geração em geração de forma oral. Até que, 100 anos depois, o padre Amstad escreveu um livro sobre os 100 anos de germanidade no Rio Grande do Sul. Quer dizer, foi o centenário da imigração alemã. Então, ali, o padre Amstad escreveu pela primeira vez num livro o relato dessa história. Só que tinha se perdido muita coisa, inclusive os descendentes desses imigrantes sequer lembravam o nome do navio, que era Helena e Maria. E ele ficou na história como sendo navio Cecília. E, inclusive, isso é famoso em Dois Irmãos, porque se diz que eles teriam feito uma promessa que no dia eles iam comemorar o dia da chegada todos os anos. Então se diz em Dois Irmãos que o Kerp de Dois Irmãos seria em função disso, né? Olha só, e é famoso o Kerp em Dois Irmãos, né? Isso. Mas nessa região do Vale do Caí, foram 16 famílias que se estabeleceram, por exemplo, em São José do Hortêncio. Sim. E acabaram se espalhando por essa região. Então, por exemplo, a família Winter chegou nesse navio. Olha só. E aí vocês sabem que o fundador de Bom Princípio, o Guilherme Winter, ou Wilhelm Winter, né? Uhum. Foi um dos passageiros desse navio, né? Que legal. E assim, muitas outras famílias, por exemplo, os Bonenberger, que inicialmente se estabeleceram no Bonental, em Ivoti, mas depois foram para a região de Harmonia, de Tupandi, né? Sim. Então, os Bonenberger, nessa história, se tornam famosos por causa da matriarca, que depois que o capitão do navio não conseguiu mais consertar o navio e deixou todo mundo na mão, o que aconteceu? As mulheres desses imigrantes alemães estavam lavando roupa junto à baía de Falmouth, na Inglaterra, e quando viram o capitão passeando pela praia, né? Então elas se uniram, se juntaram e deram uma baita de uma surra de roupa lavada nesse capitão. Mas olha só. E a líder desse grupo foi a matriarca dos Bonenberger, né? Sim. Então, tem muitas famílias, por exemplo, outra família dessa região foram os Galas, os Gauer, que se estabeleceram no Gauerek, depois em Maratá. Os Galas também são famosos, por exemplo, essa mulher do Daniel Galas, ela foi talvez a parteira mais conhecida aí da região do Gauerek. Ela foi parteira de 665 nascimentos. Naquela época, né? Naquele tempo só tinha nascimento os partos eram por parteiras, né? Exatamente. Os Robinson, por exemplo, que foi um dos líderes desse grupo, uma filha do Robinson, por exemplo, casou com um Krug, que se estabeleceram ali no Matiel, nessa região de Montenegro, né? Então tem, se a gente contar os casamentos de outras famílias, por exemplo, com essas do que vieram nesse navio, nós vamos ter milhares de descendentes nessa região do Vale do Caí. Que maravilha, tem muita história para contar.
Tá bom, então aproveitar o senhor falou nos Krug, né? Mandar um abraço pro seu Lauri Krug, que fez o primeiro contato com a gente aqui, Exatamente, né? Exatamente, tem uma amizade de algum tempo já, possibilitar, né, essa entrevista. Um abraço, seu Lauri. Tá bom, Décio, à medida, onde é que o pessoal consegue o livro, então? Faz ali o contato através do próprio site ali do Genealogia RS, tem os contatos e pode ter acesso a esse livro também, é isso? Essa parte técnica eu ainda posso colocar no final. Seu Décio, muito obrigado aí. O sobrenome nosso é bem parecido, é detalhe no final, viu? Sim, é Schauren, mas eu tive vários amigos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Schaures, que eram de Novo Hamburgo. Sim, Novo Hamburgo. São sobrenomes diferentes, mas todos eles eram da mesma região, dessa região da Renânia-Palatinado. Os meus vieram do Vale do Rio Mosel. Vou dar uma pesquisada aqui no Schauri também. Estamos ganhando um pesquisador, Décio. Vou dar uma pesquisada aí. Eu tive num encontro da família Schauri que foi em Paverama, há muitos anos atrás. E realmente tem bastante na região conheci de Novo Hamburgo, de aqui Bom Princípio, né? Paverama, eu sou Guilherme do meu avô, que era ferreiro em Brochia, que era Oscar Guilherme Schauri, né? Então, da parte da mãe. Tá bom, seu Décio, obrigado, muito interessante, aí o pessoal pode aproveitar aí, então, pegar mais informações no site do Genealogia RS e também sobre o livro A Lenda do Veleiro Cecília. Vem mais produções por aí, né? Inclusive, Guilherme, em maio agora deve sair a tradução para o alemão, quer dizer, ela está pronta, só falta publicar o livro em alemão e nós vamos ter o livro na Alemanha também. Vamos lançar... Já que o meu parceiro, Friedrich Rittenberger, é de Kaiserslautern, da Renânia-Palatinado. Que bacana, é um livro a 4 mãos, como falou o Hélio aqui. O Heitor aqui, né? Muito bem, obrigado então, um bom trabalho para vocês aí, um abraço. Obrigado. Muito bem, seria isso aí, o Heitor? Tem bastante, isso dá para fazer vários programas. Dá para convidar de novo. Meu Deus, tem muita história. É importante marcar que agora no dia 14 de maio, que é sexta-feira, não a próxima, né, a seguinte, nós completamos esses 10 anos de história, bem colocado pelo nosso diretor, e nós temos surpresas, nós queremos também chegar mais longe com a nossa informação. O Genealogia RS, ele pode ser encontrado como página do Facebook, onde nós temos mais de 8.000 seguidores, que publicam ali fotos de família, encontros, e eles ajudam a construir tudo isso. Né? Legal. O site também é muito elucidativo, mas principalmente os livros que podem ser encontrados em formato impresso, como os 3 que você recebe daqui a pouco como um presente do Genealogia, para aguçar os seus estudos. Muito obrigado. Mas também podem ser encontrados em PDF. Isto é possível que seja feito. Há CDs onde há histórias de famílias, mas também acervos de livros de registros de comunidades, porque as comunidades, tanto católicas quanto evangélicas, elas são uma base muito rica de informação, porque padres e pastores faziam os registros de nascimento, batismo, antes dos cartórios terem começado. Ontem a gente fez o programa aqui sobre os 150 anos da paróquia São João Batista, que é a nossa paróquia aqui. Estava o pároco aqui, o bispo participou. E a paróquia evangélica, é interessante que ela é mais antiga ainda que a católica. Exatamente. Aqui, né? Então, realmente, são de muitos registros, vem daí, né? Os cartórios começaram posteriormente, então, se alguém quer começar a sua genealogia, ele começa em casa, procura fotografias, fala com uma avó, uma bisavó mais antiga, que tem a lembrança das coisas, aquela velha caixa de fotografia que às vezes fica lá em cima do armário. Essa é uma expressão que o nosso diretor, o seu Nélio, gosta de usar muito, mas procure a comunidade, saiba se a origem era, quando vieram da Alemanha, eram evangélicos ou católicos, porque isso vai direcionar para onde, inclusive o próprio Genealogia pode ajudar para começar a sua pesquisa. E na questão do livro, que é o mais novo lançamento agora, ele é de fato uma história empolgante, porque ele traz essas 70 famílias que de fato, quando o Décio falou em 300 e poucas pessoas, então 70 famílias, mas então veio o marido, veio a esposa, vieram com 2 filhos, um filho era casado, veio com 2 crianças pequenas, quer dizer, se você multiplica esse número, só
a vinda das pessoas neste navio, Helena e Maria, que não saiu da Alemanha, mas saiu da Holanda, que é outra coisa interessante. Ele tem um acervo histórico muito bonito sobre a própria região na Alemanha, de onde vieram, então, as pessoas que, alguns tiveram que sair clandestinamente. E é uma novela, é uma história que você começa a ler e fica assim meio com vontade de passar a noite lendo. Que legal. Isso, eu gosto da genealogia, tenho me animado e entusiasmado com isso também. E então eu recomendo Desvendando um Mito, a Lenda do Veleiro Sicília, e para que este livro, escrito por um autor alemão e um brasileiro, que vocês ouviram há pouco, o nosso historiador e pesquisador Décio Schauren, ele está à disposição e à venda. O contato é com o nosso diretor, podem fazer o contato com o e-mail Nélio Schmidt, com DT no final, @gmail.com. Então, nélioschmidt@gmail.com. Mas também podem fazer a encomenda pelo WhatsApp. Eu vou dizer o número aqui 2 vezes, se alguém quer anotar, mas também pode depois nos consultar pelo próprio site. É 51 e o número 99185 9712. 99185 9712, direto aí com o seu Nélio. O livro custa R$100. Se você precisa de entrega pelo correio, é mais R$20. Mas pode consultar, porque em algumas cidades a gente tem estoques com pessoas que podem, então, evitar também esse custo de correio. Guilherme, muito obrigado pela oportunidade, foi especial. Nós que agradecemos. Se o pessoal quiser acompanhar, né, vai ficar a entrevista gravada no Facebook, aí o pessoal pode conferir. Obrigado, então, ao jornalista, radialista e assessor de comunicação do Genealogia RS, Heitor Moider. Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott ziehen wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich ein großer Jubel, ach was erblick ich dort. Ich sehe jetzt von ferne, das ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland. Willkommen, spricht der Kaiser, willkommen seid ihr mir. Ihr sollt Anteil bekommen an meines Lands Revier. Ich will euch wohl beschützen mit gnadenreicher Hand. Ihr meine Untertanen in dem Brasilienland.